A paz do Senhor. Hoje vamos falar nesse vídeo sobre um tema muito atual. E por ser atual, interessante da mesma forma. E além de ser atual e interessante, nós podemos dizer que ele é de extrema importância. Não o vídeo em si, mas sim, é claro, o assunto que iremos tratar aqui. Deus, ele é um Deus que planejou o mundo. E é um Deus que fez, como todos nós já sabemos, aqueles que creem na palavra de Deus, que fez todo o universo e todas as coisas que nele há. E por assim pensarmos e por assim acreditarmos, nós iremos abordar neste vídeo, neste momento, o assunto, o tema, o namoro cristão. Duas palavras. Primeiro vamos definir a última, que é cristão. Tudo o que falarmos e colocarmos a palavra cristão, estamos remetendo a uma pessoa, que é Cristo. Então o namoro cristão é aquele que segue a Cristo. A primeira palavra é namoro. Namorar é conhecer a pessoa em um patamar além do que uma simples amizade. Desta forma, namoro cristão é um conhecimento além de uma amizade entre cristãos. Como que um cristão deve conhecer uma pessoa na qual quer ou pretende se relacionar para sempre, por meio do vínculo do casamento. Antes de entrarmos no assunto especificamente, é necessário que venhamos remeter primeiramente a um lugar comum que vem antes do namoro, que é a solteirice, que é o ser solteiro. A palavra solteiro é de solto, é aquele que está solto, ele não está preso a ninguém, a nada. Desta forma, o solteiro, ele tem uma vida diferente de uma pessoa que tem um namorado ou uma namorada, e com certeza uma vida totalmente diferente de uma pessoa casada. Desta forma, a vida do solteiro é interessante ser analisada. Neste vídeo, nós não vamos aqui abordar o assunto da vida de solteiro, pois não dá tempo, mas a vida do solteiro tem mas muitas coisas a ser aproveitada. O apóstolo Paulo falou que aquele que é solteiro deve dedicar esta solteirice a Deus, ou seja, ninguém fica solteiro eternamente. Se você não tem um compromisso com uma pessoa, o seu compromisso maior deve ser com Deus. E o celibato aqui, o celibato perpétuo, é sim legal e é sim também recomendado pela Bíblia Sagrada e principalmente pelo apóstolo Paulo. Mas antes do apóstolo Paulo escrever este conselho que é melhor a pessoa ficar solteira, ela deve se casar para não se abrasar, Deus, ele disse quando viu Adão sozinho lá no Éden:
Não é bom que o homem esteja só. Deste modo, a vida de solteiro, ela é uma polaridade. De um lado, existe e há um certo tipo de solidão, e de um outro lado há um tipo e um certo tipo de apego a Cristo e à espiritualidade. Se o solteiro não for uma pessoa extremamente espiritual, ele vai cair do lado da solidão. A solidão vai puxar ele. E como ser solitário é mais fácil do que ser apegado a Cristo, a maioria das pessoas cai neste lugar comum chamado solidão e buscam um remédio para essa solidão através de um namoro. Isso não é recomendado por Deus. Primeiramente, vamos analisar. Não foi Adão que escolheu Eva. Foi Deus que escolheu Eva para Adão. Segundo ponto, Adão não pediu Eva. Foi Deus que deu Eva a Adão sem Adão pedir. Terceiro lugar, Adão não viu a sua necessidade de ter uma companhia. Foi Deus que viu essa necessidade. Dentre estes e outros aspectos que não podemos comentar aqui, está delineado o quê? Que é da vontade não do homem ou da mulher se relacionar, ter um relacionamento mais profundo, mas sim é Deus, o próprio Deus, que se preocupa com a vida sentimental, com a vida humana. Desta forma, nós vemos que a vida de solteiro não é para ser sempre solto, mas sim apegar-se a alguém de uma maneira que todo o ser seja preenchido. Mas não é assim que nós vemos as coisas acontecerem. A necessidade do outro bate a porta. Quando a pessoa, o ser humano, atinge uma certa idade, este ser passa a ter uma necessidade por um outro. Talvez esta seja a hora de se apegar mais a Cristo, de se apegar mais a Jesus, porque essa necessidade é de um outro e não uma pessoa específica em si, uma pessoa física específica em si, mas sim de um outro. É nessa hora que nós temos que nos aprofundar na experiência de conhecer um outro. E é muito bom que escolhemos conhecer a Cristo. Talvez esse papo não seja muito aquilo que você queria ouvir, mas é este papo que deve ser levado, porque é a realidade. Hoje, os adolescentes estão se relacionando sentimentalmente muito mais cedo. E a maturidade dessas pessoas, desses jovens, desses adolescentes, não é. Ou seja, não há maturidade ainda. Para uma pessoa se relacionar com a outra, é necessário que ela venha a
ter um conhecimento de si. Para mim conhecer o outro, eu preciso conhecer a mim mesmo. Para mim entrar na dimensão mais profunda do outro, é necessário que primeiramente eu entre na dimensão mais profunda de mim. O namoro não é para conhecer o corpo do outro. O namoro é para conhecer a alma do outro. No namoro, nós conhecemos, nos aprofundamos, conhecemos a alma. No casamento, nós vemos, mas para fora, e conhecemos o corpo. Hoje, nos dias atuais, isso não é só lá no mundo, isso é dentro da igreja, infelizmente, falo com conhecimento de causa. As pessoas não estão interessadas a conhecer a alma. O namorado ou a namorada está mais a fim de conhecer os deleites, as curvas, não da alma, mas do corpo. A noção do beijo na boca, do abraço, leva ao limite e a pressa em conhecer o prazer que o outro pode te proporcionar, você é levado ou é levada a passar a fronteira e conhecer um lugar que não era para ser conhecido naquele momento. A Bíblia diz que há um momento para todas as coisas. E quando ultrapassa a barreira, você sai da alma e passa para o corpo, é difícil você conhecer a alma. Porque você vai ficar mais enfeitiçado com o corpo. Hoje, a mídia coloca isso como fosse em um lugar comum, como isso fosse comum, como isso fosse saudável. E aí, o diálogo que deveria se ter, que era a construção, o diálogo que amadurece, não irá ter. Irá mais ficar na sacanagem do que na seriedade. Um relacionamento, para dar certo, ele precisa ser baseado em 3 pilares: fidelidade, lealdade e honestidade. Quando nós defraudamos o corpo do outro e entramos no corpo do outro sem o consentimento legal que está... Lembra que nós estamos falando de namoro cristão. Então, sem um consentimento legal, ou seja, a Bíblia ela não autorizou ainda. O que acontece? Nós estamos lesando. Nós não estamos sendo agora o que? Leais e nem honesto com o nosso parceiro, com o nosso namorado ou com a nossa namorada. E aí, essa necessidade do outro não é mais uma necessidade, se torna um desejo. E nós não conseguimos distinguir ou diferenciar a necessidade do desejo, porque nós estamos totalmente mergulhados no desejo. Se nós estamos dentro do desejo, mergulhados no balde do desejo, o que nós iremos enxergar?
somente o desejo. Para distinguirmos a necessidade do desejo, é necessário que nós venhamos em estar fora. E é aí que entra a responsabilidade de ambos. Tanto um quanto o outro precisam estabelecer os limites. Um casal onde um dos pares quer avançar o sinal, este tal que quer avançar, ele não está amadurecido para entrar em um relacionamento duradouro. E isso significa que, se ele não respeita os limites que são colocados dentro do namoro, ele não vai respeitar os limites que são colocados dentro do casamento. Para cada fase há uma regra. Para cada regra há alguém que deve sujeitá-la. E nesta perspectiva, nós vemos a extrema necessidade do amadurecimento, não do casal em si, mas individual primeiramente. Antes de entrarmos no relacionamento, é necessário que tenhamos maturidade individual. E essa maturidade individual vai acontecer somente quando nós formos na busca de um outro que não é o outro chamado namorado ou namorada, é sim o outro chamado Jesus. Antes de você encontrar o seu namorado, a sua namorada, aquele com quem você pretende conhecer para estabelecer um casamento, é necessário você encontrar primeiro com Jesus. Jesus deve ser o condutor do relacionamento. Ele deve conduzir para o caminho no qual você vai encontrar a outra pessoa. E dentro dessa perspectiva, talvez se você segui-la na risca, você vai ficar sozinho ou sozinha por muito tempo, mas você em si não vai ter muita falta. Mas a pressão social que virá sobre você fará com que você vá buscar namorados e namorados e entrar em um certo desespero. Alguns irão te chamar de homossexual, de viado, de lésbica, de gay, porque não vê você com alguém do sexo oposto. Isso se chama pressão social. E isso não se dá só no mundo não, se dá dentro da tua família, pode ser o teu pai, a tua mãe, teus irmãos, tuas primas, teus primos, teu colega de igreja, as irmãs da igreja, pode ser pessoas da própria igreja. Falo isso com conhecimento de causa. Vão tentar arrumar namorados e namoradas como que se isso fosse a regra comum a ser aceita, querendo impor isso. Quando na verdade Jesus, ele não está querendo nada disso, ele está preparando um caminho perfeito para você encontrar a pessoa certa. Porque não existe pessoa perfeita, existe o caminho perfeito para você encontrar a pessoa certa. Não existem pessoas perfeitas, existem pessoas certas. E você precisa encontrar a pessoa certa. Então, seguindo essas orientações que são básicas, mas que as pessoas passam por cima, atropelam, não quer saber, são essenciais. Outra coisa essencial antes de entrar para o relacionamento é você orar pelo outro.
Aí talvez você pergunte, mas eu não sei quem é. Justamente, mas Deus, o Jesus que nós servimos, sabe. Jesus, ele olha, Deus, ele é o onipotente, onipresente, ele olha a nossa história fora da história. Deus não está preso no tempo. Ele sabe já o que vai acontecer no futuro, então é necessário orarmos, pedir a Deus que nos leve pelo caminho certo para encontrar a pessoa certa. E precisa de essa pessoa, mesmo que você ainda nem conheça, precisa ser regada pela oração, para que ela também consiga a seguir este caminho certo. E nisso há muita poesia, e nisso há muita coisa bonita por trás, e nisso há um verdadeiro romantismo. Orar para aquela pessoa que Deus preparou, mesmo sem eu conhecer. Nesse processo, devemos amadurecer espiritualmente, fisicamente, intelectualmente. Precisamos conhecer a palavra de Deus, porque é ela que vai ser o norteador do namoro. Precisa-se, principalmente o rapaz, hoje nós vivemos de um mundo totalmente globalizado, onde as mulheres precisam também sair para o mercado de trabalho para ajudar em casa. E o namoro, ele deve ter já uma base sólida. Por quê? Porque o cristão, o namoro cristão, o cristão, ele não pode namorar por namorar. O verdadeiro cristão, ele não olha para a menina, para a moça, ou a moça olha para o rapaz e diz, ele é muito bonitinho, eu quero namorar com ele porque ele é muito bonitinho. Ou a mesma coisa o rapaz, ela é uma gracinha, eu vou dar em cima dela, eu vou procurar informações dela, eu quero namorar com ela porque ela é bonitinha. Ou seja, olhou para a alma, então já não é cristão. O que bonitinho e bonitinha significa? Eles estão olhando o exterior. Não estou dizendo que o exterior não seja importante. Pode ter o teu grau de importância sim. Mas só que se eu vou namorar uma pessoa só porque ela é bonitinha ou bonitinho, eu já não sou um cristão. Porque a prioridade que eu estou colocando aqui não é o caráter interior, mas é a beleza. Só olha a beleza, eu vejo e falo, é amor à primeira vista. Qual o critério de ser amor à primeira vista? Porque é bonitinho ou bonitinho. Isso pode ser qualquer outra coisa menos amor. Se chama paixão. Porque nós somos delineados, fomos moldados pela mídia televisiva, no quais colocou nas nossas cucas, nas nossas mentes, um amor que na verdade não é amor. Colocou um conceito de amor como a paixão. Mas o amor, ele não é este amor. O verdadeiro amor entre um homem e uma mulher, ele é construído. É uma construção. Então a paixão, ela não é construída, ela é imposta.
O amor é construído. Nós amamos porque decidimos amar. Nós amamos Jesus porque Ele decidiu nos amar primeiro. Por isso que a Bíblia diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não é um sentimento. Ou seja, a paixão nós sentimos, o amor é um mandamento. Temos que ter essa definição. Então, namorar alguém porque é bonitinho ou porque é bonitinha tá levando a coisa para a exterioridade. E esse namoro tem 99,9% em acabar em fornicação ou em prostituição, em lascívia e outras coisas más. A cultura que nós estamos inseridos é totalmente sexualizada. Então o contato físico já gera isso. Então se eu já vou para um relacionamento porque a pessoa é bonita, ou é linda, ou é lindo, não vai acabar bem. É melhor pensar. Outra coisa a darmos atenção é a questão do emprego do rapaz e da moça, porque nós vivemos num mundo globalizado e o dinheiro hoje é pouco, então muitas das vezes as mulheres têm que ir para o mercado de trabalho também, e isso é louvável. Então, um casal namorar sem emprego é algo complicado, porque namoro cristão não é namorar por namorar, é namorar para se casar. Se a pessoa fala assim, pensamento: ah, eu vou casar só Deus sabe quando, mas eu tô namorando. Aí namora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos e só namorando. Ou seja, não há um verdadeiro querer, não há uma verdadeira querer se casar. Não fala, vamos namorar para ver o que vai dar. Não é um namoro cristão. Um namoro cristão, um cristão não entra em um namoro para ver o que vai dar. Também namoro não é casamento. Namoro é um período de conhecimento mais aprofundado, aonde eu vou entrar um pouquinho mais aprofundado na intimidade do outro. Vou conhecer a casa, como o outro se coloca e trata seus familiares dentro de casa, como trata teu irmão, a tua irmã, porque quando se casarem, não vai ser tão diferente como ele trata a irmã dele lá na casa dele, não. Se ele xinga a irmã, se ele fala que a irmã é isso, aquilo, quando se casar com você, não vai ser muito diferente, não. Porque aquela é a vida dele. Se há falta de respeito para com o pai e para com a mãe, não vai ser diferente com você, não. Porque ali ele está demonstrando como ele trata as pessoas mais íntimas da vida dele. Ali ela está tratando como ela está demonstrando como ela trata as pessoas mais íntimas da vida dela. E você agora, como namorado, não é tão íntimo assim, mas o pai, a mãe, os irmãos são. Então é essas coisas que devem ser observadas. Ver se a pessoa é relaxada, é cuidadosa, é estudiosa, se ele é estudioso, se é trabalhador. Essas coisas pequenas, que parecem ser pequenas coisas, que fazem toda a diferença.
Não pode olhar só aquele aspecto romântico das flores, dos presentes, das palavras, das mensagens. Faz parte, mas as coisas mais rotineiras, porque a vida ela vai delineando uma rotina. O casamento é mais voltado para o aspecto rotineiro. Quando casar, não vai ter flores todo dia, não vai ter mensagens no celular todo dia. Então essa visão romântica no namoro tem um limite também, senão a pessoa fica enfeitiçada pela própria ilusão. E depois quando cai em si, aí fala que o outro não era aquilo que ela pensava. É lógico, porque a pessoa estava iludida não pelo outro, mas pelas próprias ideias que o mundo colocou na mente dela. As famílias, como nós já falamos, devem ser observadas. Se o pai da moça, se o pai do rapaz, se a mãe, se o pai, enfim, não gostarem, forem contra, se o pai e a mãe forem evangélicos, forem também cristãos, e não gostar, não vai à frente, não vale a pena. É problema pro futuro, e muito problema. O objetivo do namoro, como nós já falamos, é o casamento. Se não tem intenção de casar com essa pessoa que você está namorando, larga. Senão vai trazer mais problema para você. Namoro é coisa séria. Na Bíblia nós não vemos, é curioso porque na Bíblia nós não vemos essa palavra namoro. Mas namoro nos nossos dias, nos dias atuais, virou banalidade. Mas o namoro cristão, ele serve como um instrumento de conhecimento para decidirmos se vamos ou não vamos nos casar com aquela pessoa. Então, namoro não é pro resto da vida. Namoro tem um prazo determinado. Não sou eu que vou determinar este prazo. Mas é lógico que um namoro que dura 5 anos já deixou de ser namoro. Porque é lógico que as pessoas, elas são imprevisíveis. Casamento é um contrato de risco. Mesmo você conhecendo a pessoa há muito tempo, você pode ter surpresas. Não há 100% de garantia, mas no namoro dá para você traçar o perfil daquela pessoa e ver se ela condiz com você ou não. Não é no casamento que você vai ver essas coisas, é no namoro. E se você ficar ligado muito ao aspecto físico, você vai ser levado para um caminho que não é o caminho que foi delineado para ser o objetivo do namoro. Ou seja, você vai sair do verdadeiro namoro para entrar em outra coisa. Pense nisso. Seja inteligente. Não estrague a vida por uma tolice. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para nós. E o melhor não significa que a pessoa que você está namorando seja pior. Não pode, ela pode ser melhor também para um outro que não seja você. Quando nós falamos que talvez que não seja de Deus, não significa que aquela pessoa é do capeta também. Tem isso. Pode ser que aquela pessoa ela não
se alinha ao teu perfil. E é claro, não vamos ser ingênuos. Quando os sentimentos estão à flor da pele, é difícil você raciocinar dessa maneira. É difícil pensar deste modo. Mas é bom pensarmos e mantermos os pés no chão. Porque se você começar a voar na ilusão, na fantasia, com certeza você não vai chegar muito longe. Você vai cair, e de uma altura que vai dar para quebrar a cara. Mas se você manter os seus pés firmes no chão, lutando contra este vento que tenta te levar para os ares, você vai ver que vai valer a pena. Ore, jejue, busque. Não vive atrás, não fica atrás de namorado, de namorada. Siga Jesus, vai atrás de Jesus. Indo atrás de Jesus, você vai ser um verdadeiro cristão. Jesus vai vir, mas ore pela pessoa. Fala assim, eu não conheço, mas protege. Faça com que ela siga o caminho certo. Faça que ela esteja também neste caminho. Não deixe ela desviar. Que se for para chegar a mim, que nós venhamos nos encontrar neste mesmo caminho. Não precisa procurar por namorado em outra igreja, em outro bairro, na escola, não. Vai ser natural. Quando você pensar que não, uma verdadeira história de amor pode estar surgindo na sua vida. E lembre-se, venha a marcar, delinear, colocar na linha o namoro, nestes moldes que nós falamos. Nós falamos na vida antes do namoro, na vida ao conhecer a pessoa e na vida no namoro. Nessas palavras todas, junta tudo isso, que não foi muita coisa. Se fôssemos falar, falaríamos demais. Mas junta tudo isso, reflita e veja se você está fazendo ou não. Que Deus te abençoe e que tudo o que for feito para Deus, saiba que tem uma recompensa. Se o seu namoro é para Deus, saiba que você vai ter uma recompensa. Tudo que fizermos, nós teremos frutos. Se o seu namoro é para Jesus, você vai colher frutos bons, pode ter certeza. Ele vai te orientar, vai dizer se essa pessoa é ou não é para você. Sabe como? Se for, você vai ter a paz de Jesus no coração. Se não for, você vai ter a angústia no teu coração. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz de Deus, que lhe chamou, que excede todo entendimento, possa te alcançar, em nome de Jesus. Amém.